Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Ela andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: Mulher, você está curada da sua doença. Então ele voltou e tocou nela. E no mesmo instante, ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Mas adiante aqui no capítulo 14, Jesus ele chegou também na casa de um líder fariseu. E quando ele estava ali, ele foi convidado para estar na casa de um líder fariseu. Ele observou que tinha um homem ali que estava com um corpo muito inchado. Os primeiros versículos do capítulo 14. E Jesus, sabendo que os fariseus pegavam no pé dele por causa do sábado, ele começa a perguntá-lo se a lei permite fazer o bem no sábado, se a lei permitia curar no sábado. E eles não souberam responder Jesus nada disso. E Jesus chamou aquele homem, tocou no homem e curou ele e falou: vai embora para sua casa. O Senhor Jesus, enquanto esteve aqui, ele realizou muitos milagres. A Bíblia ela registra aí por volta de 40 milagres que Jesus realizou, fora os que não foram registrados, porque o apóstolo João declarou que se fosse relatar tudo o que Jesus fez, não caberia nos livros do mundo. Mas o que Jesus fazia com as pessoas, a cura, o modo como Deus opera na humanidade, desde os tempos passados, porque milagres também foram realizados no Antigo Testamento, mas a maneira, a explosão de milagres que Jesus realizava era muito grande. Ele veio com esse propósito, ungido por Deus, para curar, para arrancar toda a enfermidade. E o Senhor, o Deus que nos criou, que conhece o nosso corpo, que sabe como nós funcionamos muito bem, ele é o único que pode nos dar, muitas vezes, uma segunda chance contra a enfermidade. A palavra de Deus, ela nos mostra lá no Antigo Testamento, no livro de Reis, um homem que era muito importante, um general do rei da Síria. Ele era um homem de muito valor, muito respeitado, mas ele tinha lepra. A lepra era uma doença degenerativa, a pessoa só piorava, em vez de melhorar, só piorava. E aquele homem encontrou esperança quando ele soube que havia alguém que podia ajudá-lo, que podia restaurá-lo daquela lepra, e ele foi atrás. E no final da história, ele foi realmente curado, foi contrariado a sua enfermidade. A Bíblia também nos conta que havia um homem, um rei, que adoeceu dos pés, ele chamava Ezequias, e ele adoeceu dos pés, e o profeta Isaías foi enviado a ele para dizer para ele colocar a casa dele em ordem, organizar as coisas, porque aquela enfermidade não seria curada. Ele iria morrer, aquela enfermidade o levaria à morte. Então Ezequias, diante daquela palavra, daquele aviso de Deus, ele chora e pede a Deus uma segunda chance, uma oportunidade de ser curado e viver mais tempo. E Deus manda o profeta Isaías voltar e dizer para ele que iria acrescentar-lhe mais 15 anos de vida, e ele foi curado daquela enfermidade nos pés. O que eu quero dizer para você nessa tarde com essas referências, e são muitas as referências, muitas vezes referências de cura de Jesus e de Deus agindo e operando com milagre no meio do povo de Israel, curando e dando segundas chances. Jesus deu segundas chances até na hora da morte. Ressuscitou o Lázaro, que já estava enterrado há 4 dias, cheirando mal. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, interrompeu o velório para dar a ele uma segunda chance de vida. E muitas vezes a gente precisa dessa segunda chance de Deus. Ó Deus, me dá uma segunda chance de ter a minha saúde restaurada. Ó Deus, me dá uma segunda chance de ser realmente de ser livre dessa doença. Imagine você, se você está passando por uma enfermidade, talvez a sua enfermidade é uma enfermidade que não tem cura para a medicina, ou é uma enfermidade que não tem solução. Ela pode piorar, ela piora. E, segundo a medicina, ela não volta para trás, ela só vai para frente. Eu quero te dizer que Jesus, ele pode te dar uma segunda chance na sua enfermidade. Ele pode dar a você, restaurar a sua saúde e dar para você uma oportunidade de viver novamente com qualidade de vida. Jesus pode fazer isso. A palavra nos fala em Hebreus 13, versículo 8, que Jesus Cristo
é o mesmo ontem, ou seja, no passado o que ele fez, ele é o mesmo. Ele é o mesmo hoje. Se ele foi ontem o mesmo, ele é o mesmo também hoje e ele será eternamente. Ou seja, ele não mudou. Ele continua fazendo e realizando milagres. O que eu preciso para receber essa segunda chance de Jesus? Eu preciso crer, porque a incredulidade, ela pode barrar o milagre do Senhor na sua vida, a cura. Pode sim. A incredulidade pode impedir você de receber a cura, mas a fé pode te aproximar dessa segunda chance de Jesus, como a mulher do fluxo de sangue que disse que pensou consigo mesma, se eu só tocar nele, eu serei curada. Jairo, quando recebeu a notícia da casa dele de que a filha dele já tinha morrido e que não era para ele incomodar mais o mestre, Jesus viu o que estava acontecendo e falou: não tenha medo, não tenha medo, o medo paralisa a sua fé. Não tenha medo, não fica pensando, acabou, não. Não tenha medo. Continua crendo, porque a incredulidade, o medo pode impedir você de viver um milagre. Mas a fé, ela pode te dar o acesso para que você possa receber, como essa mulher encurvada. Essa mulher estava no lugar do ensino, na igreja, estava ali aprendendo, estava ali adorando a Deus, e enquanto Jesus ensinava, Jesus percebeu que essa mulher estava sofrendo há 18 anos, sofrendo por causa de um espírito impuro. Imagina uma pessoa sofrer com uma enfermidade há 18 anos. Talvez você esteja assim, há anos, sofrendo com uma enfermidade. Eu quero te dizer, Jesus pode te dar uma segunda chance para você na sua enfermidade. Jesus pode dar uma segunda chance para você na sua saúde, na verdade. Ele pode, ele quer. A questão é, você acredita, você crê, você tem fé? Porque essa mulher, diante do momento da palavra, na hora que Jesus estava ensinando, o poder dele foi liberado sobre ela. E ela foi curada daquela enfermidade. 18 anos de sofrimento acabaram, porque Jesus deu uma segunda chance dela fazer melhor. O mesmo Deus que deu uma segunda chance para Ezequias, o mesmo Deus que deu uma segunda chance para Naamã na sua lepra, o mesmo Deus que deu uma segunda chance para Lázaro na sua morte, o mesmo Deus que deu uma segunda chance para o paralítico do tanque de Betesda, que estava ali há 38 anos paralítico. Ele é o mesmo Deus que dá uma segunda chance para mim, para você hoje. Então, se você quer mesmo, Senhor, eu quero uma segunda chance para me ter saúde, eu quero uma segunda chance na minha saúde, eu quero ser curado, eu quero ser restaurado, eu não quero mais, Senhor, viver doente, eu quero uma segunda chance, como está sendo ministrado agora no rádio. Então, eu convido você a orar comigo, a receber essa oração com fé. Pai, no nome de Jesus, toca essa pessoa agora, que se identificou com essa palavra. Pai, que nesse momento precisa de uma segunda chance, porque está vivendo um momento de enfermidade, uma enfermidade que talvez a acompanhe há anos, a atormenta, a deixa, Senhor, limitada. Pai querido, toca agora nos ossos, toca no corpo, como aquele homem que estava com o corpo todo inchado e o Senhor tocou nele e ele foi curado. Senhor, cura essa pessoa agora, do corpo inchado, as pernas inchadas, a cabeça doendo. Senhor, inflamação nos órgãos, em nome de Jesus, toca agora, Senhor, nessa enfermidade. Essa enfermidade degenerativa que só piora, não melhora. Senhor, em nome de Jesus, a medicina diz que não tem cura, que só vai para frente, só vai aumentar, mas o Senhor diz que quando a tua palavra é enviada, ela não volta vazia. Se o Senhor dá uma ordem para a doença voltar para trás, ela volta para trás. Se o Senhor tocar, ela desaparece. Então, no nome de Jesus agora, seja curado de doenças incuráveis, de doenças degenerativas, de doenças que a medicina diz que você vai conviver com ela a vida inteira. Mentira! Jesus hoje te dá uma segunda chance na sua saúde. Se você crê, receba em nome de Jesus uma segunda chance de Deus na sua saúde, para você viver bem, para você aproveitar os seus filhos, os seus netos, para você aproveitar aquilo que Deus tem para você. Em nome de Jesus agora, aonde existe uma enfermidade, aonde existe uma pessoa com fé, que essa palavra, que é Jesus, alcance o seu coração e que você seja curado para a glória de Deus, em nome de Jesus.